Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula sobre o Tabuin. Nessa aula nós vamos apresentar o programa para vocês e também falaremos um pouco sobre os arquivos que vocês precisam ter para que ele funcione corretamente. Caso você tenha acompanhado a nossa última videoaula, você deve ter uma pasta chamada Curso Tabuin. Pode abri-la. Aqui são os mesmos arquivos da última videoaula. A única exceção é a pasta exemplo. Essa pasta só vai ser utilizada nessa videoaula, então vocês não precisam tê-la no seu computador. Vamos abrir o Tabuin. Lembrando que o Tabuin só funciona no Windows. Esse é o layout do Tabuin. Ele é um layout bem simples e é muito fácil utilizá-lo. Aqui no canto superior vocês podem ver dois menus, que é o menu principal e o menu de atalhos. No menu principal nós temos o arquivo, editar, operações, estatísticas, quadro, gráfico e ajuda. Cada comando desses menus serão abordados nas próximas aulas. E abaixo do menu principal nós temos o menu de atalhos. Caso você queira saber para que serve cada ícone, baixe nosso material complementar no portal educacional. Então, por enquanto, eu vou fechar o Tabuin, porque agora nós vamos abordar quais são os arquivos necessários para que o programa funcione corretamente. Nessa etapa, eu vou voltar para o slide, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Existem 4 grupos de arquivos que o Tabuin necessita para funcionar corretamente. O primeiro seria o arquivo de dados, que eles têm o formato DBF ou DBC. Qual que é a diferença? O DBC é um arquivo de dados compactado, e o DBF é um arquivo de dados descompactado. Tem também os arquivos de definição, que tem a extensão DF, tem os arquivos de conversão, que tem a extensão CNV, e os arquivos de mapa, que tem a extensão MAP. Agora eu vou mostrar para vocês como nós conseguimos converter DBF para DBC ou vice-versa através do Tabuin. Então nessa etapa nós abriremos novamente o Tabuin. Após aberto o programa, nós iremos no menu Arquivo e em comprime/expande.dbf. Como funciona o processo? Se nós quisermos comprimir um arquivo, nós devemos selecionar do lado esquerdo a pasta de origem do arquivo, selecionar o arquivo e do lado direito nós devemos selecionar a pasta de destino do novo arquivo e após isso clicar em comprimir. E se nós quisermos expandir? Basta fazer o contrário. Do lado direito, nós devemos selecionar a pasta de origem do arquivo, depois selecionar os arquivos de origem, e no lado esquerdo, selecionar a pasta de destino dos novos arquivos, e depois clicar em Expande. Agora nós vamos exemplificar como comprimir e expandir o arquivo. Lembra a pasta exemplo que eu comentei no começo da videoaula? Nós utilizaremos ela agora. Dentro dessa pasta eu coloquei dois arquivos, uma base de dados comprimida e uma base de dados expandida. Então, para ter acesso aos arquivos, nós devemos dar 2 cliques na pasta exemplo. O Tabuin já reconhece todos os arquivos expandidos dentro dessa pasta que nós abrimos. No nosso caso, ele está mostrando o exemplo 0.1.dbf. E agora, nós abriremos a pasta exemplo do lado dos arquivos comprimidos. Aqui acontece o mesmo processo. O Tabuin também vai reconhecer quais são as bases de dados comprimidas que tem dentro dessa pasta. No nosso caso, ele está mostrando o exemplo 0.2.dbc. Então vamos para o processo. Para comprimir o arquivo, eu seleciono a pasta de origem, exemplo, o arquivo de origem, exemplo 01.dbf, a pasta de destino do novo arquivo, que também será exemplo, e depois clico em comprimir. Após o processo ser realizado, o arquivo exemplo01.dbc será criado, como nós podemos ver aqui na nossa lista. E se nós quisermos expandir um arquivo, basta fazer o contrário. Selecionamos a pasta de origem do arquivo, depois selecionamos o arquivo, selecionamos a pasta de destino do novo arquivo, que também será exemplo, e depois clicamos em expandir. Após o processo ser realizado, nós podemos ver que o arquivo exemplo 0.2.dbf foi criado. Agora, nós vamos voltar aos slides para falar um pouco mais sobre os outros arquivos necessários.
Então, como eu já dei o exemplo, os arquivos DBF e DBC são arquivos de base de dados. Como eles estão organizados? Cada coluna corresponde a um campo no formulário. Por exemplo, eu tenho um formulário de AIH, então cada coluna da base de dados de AIH vai corresponder a um campo desse formulário. E cada linha corresponde a uma nova entrada nesse banco de dados. Nós temos também os arquivos DF. O que são esses arquivos? Ele é um arquivo de definição. Para que ele serve? Nas próximas aulas vai ficar mais claro isso, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples que vocês consigam entender. Então esse arquivo ele é utilizado pelo Tabuin para saber quais são os campos disponíveis na base de dados, quais são os filtros disponíveis naquela base de dados, quais são os arquivos de conversão que você precisa para aquela base de dados, e é basicamente isso. Isso vai ficar mais claro nas próximas aulas quando eu exemplificar mostrando eles no Tabuin. Nós temos também os arquivos de conversão, que são os arquivos CNV. Para que serve esse arquivo? As bases de dados elas estão codificadas, ou seja, elas não vêm escrito o que realmente é. Vou dar um exemplo aqui do campo sexo. O campo sexo ele pode ser apresentado como 1 e 2. Só que aí o Tabuin ele converte esse 1 e 2 para masculino e feminino. Então tudo que for 1 ele substitui por masculino e tudo que for 2 ele substitui por feminino. Então, para cada campo codificado, existe um arquivo de conversão que vai converter o número ou algum código em texto que fique mais fácil para a gente entender. E temos também os arquivos de mapa. Esses arquivos eles não são necessários, mas caso você queira gerar um mapa sobre os dados que você levantou, você vai precisar deles. E essa aula termina por aqui. Espero vocês na próxima. Até lá! E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.